mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. O sonho ruim de Danny Coughlin. 1. É um sonho ruim. Danny teve alguns antes. Todo mundo tem pesadelos de tempos em tempos, mas aquele é o pior de todos. Nada de ruim acontece no começo, mas isso não ajuda. A sensação de desgraça iminente é tão intensa que chega a ter um gosto, como se você estivesse sugando um tubinho de moedas. Ele está andando pelo acostamento de uma estrada de terra batida, que recebeu uma camada de óleo para a poeira não levantar. É de noite. Uma lua crescente acabou de nascer. Para Danny, parece um sorrisinho de lado, ou uma expressão de desprezo. Ele passa por uma placa de via do condado F. Só que algumas letras haviam sido acrescentadas com spray, e a placa agora dizia viado do condado foda. Para completar, tem uns buracos de bala na superfície. Há um milharal dos dois lados da estrada, não tão altos quanto os olhos de um elefante, talvez um pouco mais de 1 metro, o que indica o começo de verão. A via do condado F segue reta por toda a vida por uma subida suave. No Kansas, a maioria das subidas é suave. No topo, o volume preto de um prédio enche Danny de um horror absurdo. Alguma lataria faz tinque-tinque-tinque. Ele quer parar. Não quer se meter com aquele volume preto quadrado, mas suas pernas o levam em frente. Não tem como pará-las. Ele não está no controle. Uma brisa sacode o milho, emitindo um ruído de ossos. Ele sente frio nas bochechas e na testa, então percebe que está suando. Suando em um sonho. Quando chega ao topo, chamar de crista seria burrice. Tem luz suficiente para ver que a placa no prédio de concreto diz Hilltop Texaco. Na frente tem 2 ilhas de concreto rachado, onde no passado ficavam bombas de gasolina. O som de tique-tique-tique vem das placas enferrujadas em um poste na frente. Uma diz, comum, $1,99. Outra diz aditivada, $2,19. E a de baixo diz prêmio, $2,49. Não tenho nada com que me preocupar aqui, pensa Danny. Não preciso ter medo de nada. E ele não está preocupado, não está com medo. Está apavorado, isso sim. Tinque, tinque, tinque fazem as placas, anunciando preços de gasolina antigos. O janelão do escritório está quebrado, assim como o vidro na porta. Mas Danny vê mato alto em volta dos estilhaços que refletem o luar e sabe que foram quebrados muito tempo antes. Os vândalos, moleques entediados de interior, provavelmente, se divertiram e seguiram com a vida. Danny também segue. Passa pela lateral do posto abandonado. Não quer, mas precisa. Não está no controle. Agora, ouve outros sons. Arranhões e ofegos. Não quero ver isso, ele pensa. Se dito em voz alta, o pensamento poderia ter saído como um gemido. Danny passa pela lateral e chuta umas latas de óleo de motor vazias, Ravoline, a marca da Texaco, que estão no caminho. Tem um latão de lixo enferrujado virado, espalhando mais latas e garrafas de cores e todo o lixo de papel que o vento ainda não levou. Atrás do posto, um vira-lata sarnento cava a terra manchada de óleo. Ele escuta Danny e olha para trás, os olhos círculos prateados ao luar. Franze o focinho e solta um rosnado que só pode significar uma coisa. É meu, tudo meu. Isso não é para você, diz Danny pensando. Eu queria que também não fosse para mim, mas acho que é. O cachorro retrai as ancas como se fosse atacar, mas Danny não está com medo. Não do vira-latas, pelo menos. É um homem da cidade agora, mas cresceu no interior rural do Colorado, onde tem cachorros para todo lado, e sabe quando uma ameaça é vazia. Danny se inclina e pega uma lata de óleo. O sonho tão real, tão detalhado, que ele sente os restos de óleo escorrendo nas laterais.
Nem precisa jogar a lata. Erguê-la é o suficiente. O cachorro dá as costas e sai correndo, mancando. Ou tem algo de errado com uma das patas traseiras, ou uma das almofadinhas da pata está cortada. Os pés de Danny o levam em frente. Ele vê que o cachorro desenterrou do chão uma mão e parte de um antebraço. 2 dedos foram roídos até os ossos. A parte carnuda da palma também se foi, agora na barriga do cachorro. Em volta do pulso, não comestível e inútil para um cachorro faminto, tem uma pulseira de berloques. Danny inspira, abre a boca e... 2. Grita até acordar. Depois se senta na cama, o que ele nunca fez antes. Graças a Deus mora sozinho e não tem ninguém por perto para ouvir. Primeiro, ele nem sabe onde está. Aquele posto de gasolina abandonado parece pertencer à realidade, com a luz da manhã entrando pelas cortinas do sonho. Ele está até passando a mão na camiseta dos Royals que ainda estava usando quando foi dormir, para limpar o óleo que estava na lateral da lata de Ravoline que havia pegado. Seu corpo está arrepiado de uma ponta a outra. As bolas estão encolhidinhas, do tamanho de nozes. Nesse momento, ele registra o quarto e percebe que nada foi real, por mais real que parecesse. Danny tira a camiseta e a cueca boxer. Depois entra no banheirinho do trailer para se barbear e tomar um banho que afaste o sonho da sua mente. A parte boa dos sonhos ruins, pensa enquanto passa creme de barbear no rosto, é que nunca duram muito. Sonhos são como algodão doce, simplesmente derretem. 3. Só que aquele não derrete. Ainda é nítido enquanto Danny toma banho. Veste o uniforme limpo e prende o chaveiro no passador do cinto. E enquanto dirige até a escola do ensino médio na picape Toyota velha, que ainda está boa apesar de estar prestes a voltar a todos os zeros em breve. Talvez no outono. Os estacionamentos dos alunos e dos professores da Wilder High estão quase completamente vazios, porque as aulas terminaram as semanas antes. Danny vai para os fundos e para no lugar de sempre, no final da fila de ônibus da escola. Não tem placa dizendo que é reservada ao zelador-chefe, mas todo mundo sabe que a vaga é dele. Aquela é sua época do ano favorita, quando dá para trabalhar e o trabalho continua feito, pelo menos por um tempo. Um piso de corredor encerado seguirá brilhando por uma semana, talvez até 2. Dá para raspar o chiclete do chão dos vestiários masculino e feminino. As garotas são piores quando se trata de chiclete, ele não sabe por quê, e não precisar repetir até agosto. As janelas lavadas não ganham digitais adolescentes. Na opinião de Danny, as férias de verão são lindas. Tem aulas de verão na Rincon High, no condado vizinho, onde há 3 zeladores em tempo integral. Por Danny, tudo bem. Ele tem 2 funcionários de verão. O bom, Jesse Jackson, está batendo ponto quando Danny entra no almoxerifado. Não há sinal do outro, que, na opinião de Danny, não vale um punhado de feijão. Hill, ele pensa, Hilltop Texaco. Cadê o Pet? Jesse dá de ombros. É um garoto negro, alto e magro, com movimentos fluidos. Feito para jogar beisebol e basquete, não futebol americano. Sei lá, o carro dele ainda não está aqui. Talvez ele tenha decidido começar o fim de semana um dia antes. Seria uma má ideia, pensa Danny. Mas acha que Pat Grady é o tipo de garoto que pode ter vários tipos de ideias ruins. A gente vai encerar as salas da ala nova. Começa com a sala 12. Arrasta todas as carteiras para um lado. Empilha de 2 em 2. Aí vai para 10 e repete. Eu vou atrás com a enceradeira. Se Pat decidir aparecer, manda ele ajudar você. Sim, Sr. Coughlin. Nada de senhor aqui, garoto. Eu sou só o Danny. Acha que consegue se lembrar disso? Jesse sorri. Sim, senhor. Nada de senhor, já falei. Agora vai.
a não ser que queira tomar um café primeiro para lubrificar as engrenagens. Tomei um no total quando estava vindo. Que bom. Preciso ver uma coisa na biblioteca e depois eu vou para lá também. Quer que eu pegue a enceradeira? Jesse sorri. Ele podia acabar gostando daquele garoto. Você está querendo um aumento? Jesse ri. Acho que não rola. Que bom. Aqui no condado de Walder é RR, regra dos republicanos. E eles deixam a carteira sempre muito bem fechada. Claro, pega a enceradeira e leva até a sala 12. Sempre quis perguntar se por acaso seu nome é em homenagem ao outro Jesse Jackson, o famoso. Sim, senhor. Quer dizer, Danny. Você vai chegar lá, garoto. Tenho fé em você. Danny leva a garrafa térmica com café para a biblioteca. Outro privilégio das férias de verão. 4. Ele liga um dos computadores e usa a senha da bibliotecária para acessá-lo. A senha que os alunos usam bloqueia tudo que tem a cara de pornografia e também o acesso às redes sociais. Não que Danny esteja planejando visitar o Pornhub. Ele abre o Firefox e digita Hilltop Texaco. Seus dedos pairam sobre o botão do Enter e ele acrescenta via do condado F por garantia. O sonho continua tão claro quanto no momento em que ele acordou, causando um incômodo, na verdade causando um medinho, mesmo com a luz da manhã entrando pelas janelas, e Danny espera que não encontrar nada ponha um fim naquilo. Ele aperta o botão e um segundo depois está olhando para uma construção de concreto cinza. Na foto está nova e não velha, e a placa da Texaco está brilhando de tão limpa. Os vidros da janela do escritório e da porta estão intactos. As bombas de gasolina reluzem. Os preços nas placas indicam $1,09 para a comum e $1,21 para a aditivada. Pelo jeito, não havia gasolina premium sendo oferecida no Hilltop Texaco quando a foto foi tirada, o que devia ter sido muito tempo antes. O carro nas bombas é um Buick que mais parece uma banheira, e a estrada na frente é de asfalto com 2 pistas, em vez de terra coberta de óleo. Danny acha que o Buick devia ter saído de linha em Detroit por volta de 1980. A via do condado F fica na cidade de Gunnell. Danny nunca ouviu falar dela, mas isso não o surpreende. O Kansas é grande, e deve haver centenas de cidadezinhas das quais nunca ouviu falar. Até onde sabe, Gunnell pode ficar do outro lado da divisa estadual, no Nebraska. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 10 da noite, bem comum para um posto de interior. Abaixo do horário, em vermelho, tem uma palavra: fechado. Danny olha para aquele sonho que virou realidade com a consternação tão profunda que é quase medo. Inferno, talvez seja medo. Ele só queria ter certeza de que o Hilltop Texaco e a mão saindo do chão, não dá para esquecer a mão, era só uma besteira que a mente adormecida havia criado. E agora olha aquilo. Olha só aquilo. Bom, eu devo ter passado lá alguma hora. Reflete. Só pode ser isso. Não li em algum lugar que o cérebro nunca esquece nada? Só armazena os detalhes antigos nas prateleiras dos fundos? Ele procura mais informações sobre Hilltop Texaco e não encontra nada. Só Hilltop Padaria, em Des Moines, Hilltop Subaru, em Denver, Massachusetts, e 47 outros Hilltops, inclusive um zoológico com fazendinha em New Hampshire. Em cada um deles, uma linha foi riscada sobre Texaco via do condado F, para mostrar que aquela parte do parâmetro de busca não foi incluída. Porque haveria mais informações. É só um posto de gasolina em algum lugar no fim do mundo. O que o pai de Danny chamava de onde Judas perdeu as botas. Uma franquia da Texaco que faliu talvez nos anos 1990. Acima da seleção principal há algumas outras opções. Notícias, vídeos, shopping e imagens. Ele clica em imagens e encosta na cadeira. E o que aparece o deixa mais consternado do que nunca. Há várias fotos mostrando vários hilltops, inclusive 4 do Texaco.
A primeira é uma duplicata da que havia na página principal, mas em outra o posto de gasolina está abandonado, sem as bombas, com as janelas quebradas e lixo espalhado. É o que visitou no sonho, o mesmíssimo, sem dúvida. A única pergunta é se tem ou não um corpo enterrado na terra encharcada de óleo atrás. Puta que pariu! É a única coisa que Danny consegue dizer. Ele é um homem de 36 anos, formado no ensino médio, mas sem diploma universitário. Divorciado, sem filhos, trabalhador comprometido. Torcedor dos Royals, torcedor dos Chiefs. Não frequenta mais bares depois de uma época de bebedeira que levou, pelo menos em parte, à sua separação de Marjorie. Dirige uma picape velha. Trabalha no horário certinho. Recebe o pagamento. Maratona uma série ou outra na Netflix. Visita o irmão Steve de vez em quando. Não acompanha as notícias. Não gosta de política. Não tem interesse em fenômenos paranormais. Nunca viu um fantasma. Acha filmes sobre demônios e maldições uma perda de tempo. E não teria o menor problema em andar por um cemitério no escuro se fosse um bom atalho para onde estivesse indo. Não frequenta nenhuma igreja. Não pensa em Deus. Não pensa na vida após a morte. Vive um dia de cada vez. Nunca questionou a realidade. Mas a está questionando nesta manhã. Muito. O estrondo de um carro com escapamento ruim, ou sem escapamento, o arranca num susto de um estado próximo à hipnose. Ele ergue o olhar da tela e vê um Mustang velho parando no estacionamento de alunos. Pat Grade, o outro ajudante de verão, finalmente decidiu agraciar a equipe de manutenção da Walder High com sua presença. Danny olha para o relógio e vê que são 15 para as 8. Fica calmo. Pensa ao se levantar. É um bom conselho para si mesmo, porque o temperamento dele já o meteu em confusão. Foi por esse motivo que havia passado uma noite na cadeia e parado com a bebida. Quanto ao casamento, teria acabado de qualquer jeito. Mas talvez pudesse ter sido arrastado por mais 1 ou 2 anos. Ele vai até a porta no final da ala nova. Jesse de fato levou a enceradeira e está ocupado movendo e empilhando carteiras na sala 12. Danny acena e Jesse acena de volta. Pat está indo na direção da porta com a maior calma, sem preocupações, sem problemas, de calça jeans, camiseta cortada e um boné dos Wildcats virado para trás. Danny está lá para recebê-lo. Está mantendo o temperamento sob controle, mas a atitude de pouco caso do garoto o incomoda. E aquelas botas de motoqueiro que ele está usando talvez deixem marcas no chão. E aí, Dan, beleza? Você está atrasado, diz Danny, e isso não é beleza. A hora do ponto é 7h30. Agora são quase 8. Desculpa por isso. Pat dá de ombros de um jeito que diz foi mal e passa por ele. A calça jeans baixa nos quadris. É a terceira vez. Pat se vira. O sorrisinho preguiçoso sumiu. Perdi a hora. Esqueci de ligar o alarme do celular. Vou falar o quê? O que eu vou falar é o seguinte. Mais um ponto atrasado e você está demitido. Entendeu? Tá de sacanagem? Por atrasar 20 minutos? Quarta passada foi meia hora. E não estou de sacanagem. Bate o ponto e ajuda o Jesse a tirar as carteiras da ala nova. O queridinho do professor, diz Pat, revirando os olhos. Danny não responde, pois sabe que, àquela altura, qualquer coisa que disser vai ser a resposta errada. Os garotos que trabalham no verão são pagos pela administração da escola. Danny não quer dizer nem fazer nada que permita que Pat Grade ou os pais dele procure o superintendente reclamando de assédio no emprego. Ele não vai chamar Pat de imbecilóide preguiçoso. Provavelmente nem precisa. Pat vê na cara dele e se vira para o almoxarifado para bater o ponto, puxando a calça com uma das mãos. Danny não sabe se Pat está com a outra mão na altura do peito, mostrando o dedo do meio, mas não ficaria surpreso. Esse garoto não vai estar mais aqui em julho,
Pensa Danny. E eu tenho outras coisas com que me preocupar, certo? Jesse está na porta da sala 12. Danny dá de ombros para o garoto. Jesse abre um sorrisinho cauteloso e volta a mudar carteiras de lugar. Danny enfia a enceradeira na tomada. Quando Pat volta de bater o ponto, com o mesmo caminhar preguiçoso, Danny manda que ele mova as carteiras da sala 10. Pensa que, se Pat fizer algum comentário espertinho, vai demiti-lo na hora. Mas Pat fica de boca calada. Talvez não seja completamente burro, afinal. Danny deixa o celular no porta-luvas do Tundra para não ficar tentado a olhar durante o horário de trabalho. Viu Pat e Jesse fazendo exatamente isso. Jesse só uma vez, Pat várias vezes. Quando param para almoçar, ele vai até a picape para pesquisar a cidade de Gunnell. Fica no condado de Dart, 145 quilômetros ao norte. Não depois da fronteira com Nebraska, mas quase. Ele poderia jurar que nunca tinha ido ao condado de Dart na vida, nem mesmo até o condado de Republic, mas deve ter ido em algum momento. Ele joga o telefone no porta-luvas e segue para onde Jesse está almoçando, com o celular na mão, em uma das mesas de piquenique na sombra do ginásio. Você se esqueceu de trancar a picape. Não ouvi bip nenhum. Danny sorri. Se alguém roubar alguma coisa, boa sorte, pode ficar com o que encontrar. Além do mais, a picape já percorreu sua cota de estrada. Está chegando a 300 mil quilômetros rodados. Mas aposto que você ama aquele carro. Meu pai ama a picape Ford velha dele. Até que eu amo mesmo. Viu, Pat? Jesse dá de ombros. Deve estar comendo no carro. Ele ama aquele Mustang velho. Acho que ele devia cuidar melhor. Mas isso sou eu. A gente vai terminar a ala nova? Vamos tentar, diz Danny. Se não terminarmos, tem sempre a segunda-feira. 5. Naquela noite, ele liga para a ex. Algo que faz de tempos em tempos. Até foi a Wichita no aniversário dela, em abril. Comprou um lenço azul que combinava com os olhos da mulher e ficou para comer bolo e sorvete com o companheiro novo dela. Ele e Marge passaram a se dar bem melhor desde que se separaram. Às vezes, Danny acha que é uma pena. Às vezes, acha que é como tinha que ser. Os dois conversam um pouco, uma coisa e outra. As pessoas que ambos conhecem, o glaucoma da mãe dela e como o irmão de Danny está no trabalho, muito bem. E depois pergunta se eles já foram para o norte, talvez para o Nebraska, talvez para Franklin ou Beaver City. Não almoçaram uma vez em Beaver City? Ela ri. Não exatamente a risada cruel antiga, a que o deixava maluco, mas quase. Eu nunca teria ido para o Nebraska com você, Denon. O Kansas já não é chato o suficiente? Tem certeza? Absoluta, responde Marge e diz que acha que Hal, seu novo companheiro, vai fazer o pedido em breve. Será que Danny iria ao casamento? Danny diz que iria. Ela pergunta se ele está se cuidando, ou seja, se continua sem beber. Danny responde que sim. Fala para ela olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, uma antiga piada entre os dois, e desliga. Eu nunca teria ido para o Nebraska com você, Denon, disse ela. Danny foi para Lincoln 2 vezes e para Omaha uma, mas essas cidades ficam ao leste de Wilder e Gunnell é no norte. Mas ele devia ter ido lá. Só tinha se esquecido. Talvez na época em que bebia. Só que ele nunca dirigiu quando estava totalmente embriagado, por medo de perder a habilitação e de talvez machucar alguém. Eu já fui lá. Devo ter ido na época em que a estrada ainda era de asfalto e não terra batida. Ele fica acordado até mais tarde do que o habitual e rola para um lado e para o outro antes de finalmente pegar no sono, com medo de o sonho voltar. Não volta, mas na manhã seguinte continua claro como antes. Posto de gasolina abandonado, lua crescente, vira-lata, mão, pulseira de berloques. 6.
Diferente de muitos homens da sua idade, Danny não bebe, não mais pelo menos, não fuma, não masca. Gosta de esportes profissionais e talvez aposte 5 pratas no Super Bowl só para tornar a experiência interessante. Mas fora isso, não joga, nem mesmo nas raspadinhas de $2 do dia do pagamento. Também não anda atrás de mulheres. Tem uma moça no parque de trailers que ele visita de tempos em tempos. Beck é o que, no passado, se chamaria de viúva de marido vivo. Mas o que eles têm é mais uma amizade casual do que aquilo que os programas de entrevistas da tarde chamam de relacionamento. Às vezes, ele fica na casa de Beck. Às vezes, leva para ela um saco de compras do mercado. Ou fica com a filha dela se Beck tem compromissos ou um cliente para fazer o cabelo à noite. Tem muita coisa boa entre os dois, mas amor não é uma delas. Na manhã de sábado, Danny faz a marmita com 2 sanduíches e um pedaço do bolo que Beck levou depois que ele consertou o cano de descarga do Honda Civic velho dela. Ele enche a garrafa térmica com café puro e segue para o norte. Acha que vai ter vontade de comer se olhar atrás daquele posto e não encontrar nada. Se encontrar o que viu no sonho, provavelmente não. Ele segue o caminho do GPS do celular e chega a Gunnell por volta das 10h30. O dia está à cara do Kansas. Quente, claro e limpo, e nada interessante. A cidade tem apenas um mercado, uma loja de suprimentos para fazendas, um café, uma torre de água enferrujada com Gunnell escrito do lado. 10 minutos depois de sair de lá, ele chega à via do Condado F e entra. É de asfalto, não de terra batida. Ainda assim, o estômago de Danny está contraído e o coração bate com tanta força que ele o sente no pescoço e nas têmporas. Tem milho dos dois lados. Milho de ração, não de alimento. Como no sonho, ainda não está muito alto, mas parece bom para o fim de junho e vai estar com 1,80 m quando agosto chegar. A estrada é de asfalto, e isso é diferente daquele sonho maldito. Pensa, mas depois de 3 quilômetros o asfalto acaba e chega à terra batida. 1,5 km depois, ele para no meio da estrada, o que não é problema porque não tem movimento. À frente, à direita, há uma placa de estrada, que foi depredada com tinta de spray e desviado do condado foda. Não tem como Danny ter visto isso no sonho, mas ele viu. A estrada sobe agora. Andando mais 400 metros, talvez até menos, ele vai ver o formato quadrado do posto abandonado. Dá meia volta, pensa ele. Você não quer ir lá, nem tem ninguém te obrigando. Então dá meia volta e vai para casa. Mas ele não consegue. A curiosidade é forte demais. Além disso, tem o cachorro. Se estiver lá, o bicho vai acabar desenterrando o corpo, violando ainda mais aquela garota ou mulher que já sofreu a violação maior de ter sido assassinada. Deixar que isso acontecesse o assombraria ainda mais e por mais tempo do que o sonho em si. Ele tem certeza de que a mão pertence a uma mulher? Sim, por causa da pulseira de berloques. Tem certeza de que ela foi assassinada? Por que outro motivo alguém a teria enterrado atrás de um posto de gasolina abandonado ao norte de nada e ao sul de lugar nenhum? Ele não para de dirigir. O posto está ali. As placas enferrujadas na frente indicam $1,99 para a gasolina comum, $2,19 para a aditivada e $2,49 para a premium, como no sonho. Tem uma brisa suave no alto da subida e as placas fazem tique-tique-tique no poste no qual estão presas. Danny para no concreto rachado e cheio de mato surgindo das rachaduras, tomando cuidado de ficar longe do vidro quebrado. Os pneus da picape não são novos e o estepe está tão careca que aparecem cordões em alguns pontos. A última coisa que ele quer, a última coisa no mundo, é ficar preso lá. Danny sai da picape, bate a porta e se sobressalta com estampido. Burrice, mas ele não consegue evitar. Está morrendo de medo. Em algum lugar ao longe, tem um trator fazendo barulho.
Poderia ser outro planeta para Danny. Ele não consegue se lembrar de já ter se sentido tão sozinho. Andar pelo posto é como entrar de novo no sonho. As pernas parecem se mover por conta própria, sem orientação da sala de controle. Danny chuta para o lado uma lata de óleo abandonada. Ravoline, claro. Quer fazer uma pausa no canto do prédio de concreto por tempo suficiente para não ver nada, nadinha, mas suas pernas não param. Estão implacáveis. O latão de lixo enferrujado está lá, virado, espalhando os dejetos. O cachorro também está lá. Aguarda no limite do milharal, olhando para ele. O maldito vira-lata estava me esperando, pensa Danny. Sabia que eu estava chegando. Devia ser uma ideia idiota, mas não é. Al está ali, a quilômetros do ser humano mais próximo. De um ser humano vivo, na verdade. Ele sabe que não é. Ele sonhou com o cachorro. O cachorro sonhou com ele. Simples assim. Vai se foder, grita Danny e bate palmas. O cachorro olha para ele com expressão sinistra e vai mancando para o milharal. Danny vira para a esquerda e vê a mão, ou o que sobrou dela. E mais, o vira-lata andou ocupado. Exumou uma parte de um antebraço. O osso aparece pela carne e há insetos, mas dá para notar que a pessoa enterrada ali é branca e tem uma tatuagem acima da pulseira de berloques. Parece uma corda ou um círculo de arame farpado. Ele poderia identificar melhor se chegasse perto, mas não está com vontade de se aproximar. O que quer é dar-o fora daquele lugar. Mas se for embora, o cachorro vai voltar. Danny não consegue vê-lo, mas sabe que está perto, olhando, esperando para ficar sozinho com o almoço. Ele volta para a picape, pega o celular no porta-luvas e encara o objeto. Se usá-lo, vai parecer culpado à beça. Mas aquele maldito cachorro. Então tem uma ideia. O latão de lixo está caído de lado. Danny o vira, fazendo cair uma pilha de lixo de dentro. Mas nenhum rato, graças a Deus. Debaixo da ferrugem, há aço maciço. Deve dar uns 14 ou 15 quilos. Ele o segura junto à barriga, o suor escorrendo pelas bochechas, e leva até a mão e o antebraço. Abaixa-o e chega para trás, limpando a ferrugem da camisa. Será que vai ser o suficiente ou o cachorro vai conseguir derrubar? Não dá para saber. Danny vai para a frente do posto e pega 2 pedaços grandes do concreto em ruínas. Leva-os para os fundos e os coloca em cima do barril virado. Suficiente. Ele acha que sim. Por um tempo, pelo menos. Se o cachorro decidir se chocar com o barril para pegar o que tem embaixo, pode ser que um daqueles pedaços de concreto caia na cabeça dele. Tudo bem até aqui. E agora? 7. Quando chega à picape, sente a cabeça um pouco mais lúcida e tem uma ideia de como deveria agir. Liga o motor e dá a ré para seguir para o sul, novamente tomando cuidado para não passar em cima de cacos de vidro. Um caminhão de fazenda passa na direção norte. Está puxando um trailer aberto pequeno cheio de madeira. O motorista, com o boné puxado até as orelhas, olha para a frente com expressão séria, sem prestar atenção em Danny. E isso é bom. Quando o caminhão passa pelo cume, Danny acelera e volta pelo caminho por onde veio. Nos arredores de Thompson, ele para em uma loja Dollar General e pergunta se vendem celulares pré-pagos, os que são chamados de descartáveis nos programas de televisão a que ele assiste. Nunca comprou algo assim e acha que os funcionários vão direcioná-lo para outro lugar, talvez para o Walmart de Belleville, mas o homem o instruiu para ir ao corredor 5. Tem muitos, mas o TracFone parece ser o mais barato. Não tem taxa de ativação e vem com instruções. Danny tira a carteira do bolso de trás, pronto para pagar com o Visa, mas aí se pergunta se nasceu burro ou foi ficando assim com o tempo. Guarda a carteira e pega o dinheiro dobrado no bolso esquerdo da frente. Paga com notas.
O funcionário é um jovem com acne e uns pelos embaixo da boca se passando por barbicha. Ele sorri para Danny e pergunta se ele vai causar um estrago no Tinder. Chama Danny de mano. Danny não tem ideia do que ele está falando e apenas diz para o rapaz que não precisa de sacola. O jovem não diz mais nada, só recebe o pagamento e entrega a nota fiscal. Do lado de fora, Danny joga a notinha em uma lata de lixo. Não quer registro da transação. Só quer comunicar sobre o corpo. O resto é com as pessoas que trabalham investigando coisas. Quanto antes puder deixar aquela história toda para trás, melhor. A ideia de deixar de lado nunca passa pela cabeça dele. Mais cedo ou mais tarde, aquele cachorro, talvez com outros, vai derrubar o barril para pegar a carne embaixo. Não pode deixar que isso aconteça. A esposa ou filha de alguém está enterrada atrás daquele posto abandonado. 8. 3 quilômetros depois, ele estaciona num ponto de descanso. Tem 2 mesas de piquenique e um banheiro químico. Só isso. Danny para, abre o pacote do TrackPhone e passa os olhos pelas instruções. São bem simples e o celular vem com 50% de bateria. 3 minutos depois, está carregado e pronto para ser usado. Danny considera anotar o que quer dizer e decide que não precisa. Ele será breve, para que ninguém possa rastrear a ligação. Seu primeiro pensamento foi ligar para a polícia de Belleville, mas fica em um condado diferente. E ele sabe o número de emergência da patrulha rodoviária do Kansas. Fica na parede da secretaria da Wilder High School e nos corredores, tanto na ala velha quanto na nova. Nas escolas de todo o estado, Danny imagina. Ninguém diz que é para o caso de haver um atirador, porque não é necessário dizer. Ele pressiona asterisco 47. O telefone toca só uma vez. Patrulha rodoviária do Kansas. Qual é a emergência? Quero comunicar um corpo enterrado. Acho que pode ter sido vítima de assassinato. Qual é o seu nome, senhor? Ele quase diz. Burro. O corpo está localizado atrás de um posto texaco abandonado na cidade de Gunnell. O senhor pode me dizer seu nome? É só seguir pela via do Condado F. Haverá uma elevação. O posto fica no topo. Senhor, só escuta. O corpo está atrás do posto, tá? Um cachorro estava comendo a mão de quem está enterrado lá. É uma mulher, ou talvez uma garota. Eu cobri a mão dela com um latão de lixo. Mas o cachorro vai conseguir tirar daqui a pouco. Senhor, eu preciso do seu nome e do local de onde você está ali. Gunnell, via do Condado F, a uns 5 quilômetros da rodovia. Atrás do posto Texaco. Tira ela de lá, por favor. Tem alguém procurando aquela mulher. Danny encerra a ligação. Seu coração está disparado. O rosto está molhado de suor e a camisa úmida. Ele sente como se tivesse corrido uma maratona. E o celular descartável parece radioativo na mão. Ele vai até a lata de lixo atrás das mesas de piquenique. Joga o aparelho. Pensa melhor. Pega de volta. Limpa na camisa e joga de novo. Percorreu 8 quilômetros quando lembra, talvez por causa de algum programa de televisão, que talvez devesse ter tirado o chip. Fosse lá o que fosse. Mas não vai voltar agora. Acha que a polícia não consegue rastrear ligações feitas de celulares descartáveis. Mas não vai correr o risco de voltar à cena do crime. Que crime? Você denunciou um crime, caramba. Ainda assim, ele só quer voltar para casa, se sentar na frente da televisão e esquecer que aquilo aconteceu. Pensa em comer o almoço que tinha preparado, mas está sem apetite. 9. Agora que os dias de bebedeira acabaram, Danny não dorme até tarde nem nos fins de semana. No domingo, acorda às 6h30, come uma tigela de cereal e liga o QSNB Morning Report às 7 da manhã. A grande notícia é o engavetamento de carros na I-70, a oeste de Wilson. Nada sobre um corpo encontrado atrás de um posto de gasolina abandonado. Ele está prestes a desligar a televisão quando o âncora da manhã de domingo, que deve precisar mostrar a identificação para comprar uma cerveja no bar, diz: Notícia que acabou de chegar.
Temos um relato de que um corpo foi encontrado atrás de um prédio vazio na cidadezinha de Gunnell, não muito longe da divisória com Nebraska. A polícia fechou uma via do condado ao norte da cidade e o local está sob investigação. Daremos atualizações no nosso site e no noticiário da noite. Danny entra no site do canal várias vezes ao longo da manhã e no site da CUS de Salina. Às 12h15, o site da CUS acrescenta um clipe de 40 segundos de viaturas da polícia bloqueando a entrada da via do condado F. Tem mais um acréscimo à notícia que ele viu de manhã na televisão. O corpo supostamente é de uma mulher, o que não é novidade para Danny. Ele atravessa o parque de trailers para ver Becky. Ganha um abraço caprichado da filha dela, uma fofura de 9 anos chamada Darla Jean. Becky pergunta se ele quer sair e comprar um saco de hambúrgueres no Snack Shack. Pode ir no meu carro, diz ela. Eu também quero ir, emenda Darla Jean. Tudo bem, concorda Becky, mas troca de blusa primeiro. Essa está imunda. Ela não precisa se trocar, diz Danny. Eu vou no drive-thru. Eles compram hambúrgueres, batatas fritas e limonadas e comem na sombra atrás do trailer da Becky. É gostoso lá. Becky tem um jacarandá que precisa ser molhado o tempo todo. Porque, segundo ela, esse tipo de flora não é do Kansas. Ela pergunta se Danny está com alguma coisa na cabeça, porque precisa repetir 2 vezes tudo o que contou a ele. Ou isso, ou você está ficando sem mil, diz a mulher. Só estou pensando no que eu tenho para fazer na semana que vem. Tem certeza de que não está pensando na Marge? Falei com ela ontem, diz Danny. Ela acha que o namorado vai pedi-la em casamento. Você ainda está caidinho por ela? É isso? Danny ri. Não mesmo. Danny! Grita Darla Jean. Me olha fazer uma pirueta dupla. Ele olha. 10. Naquela noite, a KSBN manda uma repórter ao local. A mulher parece insegura. Definitivamente, quebra-galho de fim de semana. Ela está na frente das viaturas da polícia que bloqueiam a via do Condado F da saída da rodovia. Depois de uma denúncia anônima, os policiais da patrulha rodoviária do Kansas foram chamados a um posto de gasolina abandonado na cidade de Gunnell no fim da tarde de ontem. Eles encontraram o corpo de uma mulher não identificada, enterrado atrás do posto que... A repórter consulta as anotações e tira o cabelo dos olhos. Que fechou em 2012, quando a rodovia 19 foi alargada para 4 pistas. Se a mulher foi identificada, a patrulha rodoviária do Kansas não divulgou. A identidade certamente não será liberada para a imprensa antes da notificação aos parentes. A polícia também não explicou se ela foi assassinada, mas considerando o local isolado, ela dá de ombros, como quem diz o que mais poderia ser. Agora é com você, Pete. Ela vai ser identificada daqui a pouco, pensa Danny. O importante é que ele não foi identificado. Ele é só um informante anônimo. O meu gesto de bondade do ano, pensa. E quem disse que nenhum gesto de bondade passa em branco? Nessa hora, só por segurança, bate na madeira. 11. Pat Grady chega ao trabalho na hora em todos os dias da semana seguinte. Danny ousa ter esperanças de que ele tenha aprendido a lição, mas o garoto nunca vai ser o funcionário que Jesse Jackson é. Como o pessoal de antigamente dizia, aquele jovem tem rebolado. Enquanto isso, há cada vez mais informações sobre a garota dos sonhos do Danny. Apesar de não ter nome, dizem que ela tem 24 anos e é residente de Oklahoma City. De acordo com uma amiga, essa garota sem nome estava de saco cheio dos pais e da faculdade comunitária e pretendia pegar carona até Los Angeles e estudar para ser cabeleireira. Talvez conseguir trabalho como figurante em filmes ou programa de televisão. Chegou até o Kansas. O corpo estava ali havia um tempo. A polícia não dizia o quanto, mas o suficiente para estar bastante decomposto. O cachorro pode ter tido algo a ver com isso, pensa Danny. De acordo com uma fonte da polícia, ela havia sido esfaqueada repetidas vezes e agredida sexualmente. Um jeito meio educado de dizer estuprada.
Foi o final da notícia da noite de quinta no jornal local que deixou Danny incomodado. O repórter era mais velho do que a mulher do fim de semana, homem e, obviamente, parte do primeiro escalão. Ele estava na frente do posto, onde o concreto estava isolado com uma fita amarela da polícia. Os detetives do Departamento de Investigação do Kansas estão buscando ativamente o homem que ligou para fazer a primeira denúncia, informando a localização do corpo. Se alguém souber a identidade dele, os detetives esperam que se apresente. Ou se alguém reconhecer a voz dele, escutem. A tela mostrou o tipo de silhueta que algumas pessoas usavam para esconder o rosto nas redes sociais. E Danny ouviu a própria voz. Estava absurdamente clara, nada distorcida. O corpo está localizado atrás de um posto texaco abandonado na cidade de Gunnell, via do Condado F, a uns 5 quilômetros da rodovia. Atrás do posto texaco. Tira ela de lá, por favor. Tem alguém procurando aquela mulher. Ele estava começando a desejar que tivesse deixado tudo para lá. Só que, quando pensava naquela mão mastigada e no antebraço saindo do chão, sabia que não havia nada que desse para deixar. Desligou a televisão e falou para o trailer vazio. Queria mesmo era nunca ter tido aquela porra de sonho. Ele fez uma pausa, depois acrescentou. E espero nunca ter outro. 12. Na tarde de sexta-feira, Danny está usando um esfregão de cabo comprido para limpar a parte de cima das luzes fluorescentes penduradas na secretaria, quando um sedã azul escuro entra no estacionamento dos professores. Uma mulher de camisa branca e calça azul sai do carro. Ela pendura uma bolsa grande no ombro. Um homem de paletó esporte preto e calça desfolgada sai do lado do passageiro. Danny dá uma olhada nos dois enquanto andam na direção da entrada da escola e pensa: me pegaram. Ele apoia o esfregão no canto e vai encontrá-los. A única coisa que o surpreende naquela chegada é a própria falta de surpresa. É como se ele estivesse esperando. Ele ouve o rock baixo tocando nos alto-falantes no ginásio. Jesse e Pat estão lá, limpando a sujeirada que sempre aparece quando as arquibancadas são recolhidas junto à parede. O plano é passar a segunda-feira da semana seguinte passando verniz na madeira, um trabalho que sempre deixa Danny com dor de cabeça. Vão abrir as janelas para arejar na terça, que é o 4 de julho. Agora, ele se pergunta se vai estar ali na semana seguinte. Diz para si mesmo que isso é ridículo, que não fez nada de errado, mas isso não ajuda muito. A frase de um programa antigo de comédia surge na cabeça dele. Você vai ter que se explicar. A mulher abre a porta e a segura para o homem. Danny sai da secretaria e anda pelo corredor. Os recém-chegados estão no saguão, ao lado da estante de troféus com a faixa azul e dourada que diz Orgulho Wildcat. A mulher aparenta ter uns 30 e poucos anos, com o cabelo escuro para trás e um coque apertado. Tem uma pistola no lado esquerdo do cinto, o cabo para fora. Do lado direito, o distintivo é azul e amarelo, com as letras de IK no meio. Ela é bonita de um jeito severo, mas é o homem que chama a atenção de Danny, embora ele não saiba dizer de cara o porquê. Mais tarde, vai passar pela cabeça dele que dá para reconhecer instintivamente o Nêmesis quando aparece na sua vida. Vai tentar descartar a ideia como sendo besteira, mas está claro que passou pela cabeça dele quando se aproximou dos dois. Cuidado com esse cara. A metade masculina da equipe é mais velha do que a mulher, mas o quanto é uma incógnita. Danny costuma ser bom em adivinhar idades com uma margem de erro de alguns anos. Mas não consegue definir a daquele cara. Ele poderia ter 45. Poderia estar perto da aposentadoria. Poderia estar doente ou só cansado. Uma península de cabelo ondulado grosso em que o ruivo e branco estão igualmente misturados vai até quase a linha mais alta da testa. Está penteado para trás no que parece a Danny, um bico de viúva gigante. O crânio dele brilha com um branco cremoso, sem manchas dos dois lados. Os olhos são escuros e fundos, com bolsas embaixo.
O paletó preto está surrado nos cotovelos, como se tivesse passado por uma lavagem a seco dezenas de vezes. O homem também tem um distintivo do Departamento de Investigação do Kansas no cinto, mas não está armado. Se estivesse, Danny acha que o peso poderia puxar aquela calça frouxa até os tornozelos, expondo uma cueca samba-canção larga de tão velha. O policial não tem barriga na frente, não tem quadris nas laterais, e se virasse de costa, Danny acha que a calça estaria sobrando em uma não-bunda, que é propriedade particular de muitos homens brancos magrelos do centro-oeste. Só falta um cigarro caseiro pendurado no lábio inferior. O policial dá um passo à frente, com a mão estendida. Daniel Coffin? Sou o inspetor Franklin Jalbert, do Departamento de Investigação do Kansas. Essa é a minha parceira, a inspetora Ella Davis. A mão de Jalbert é dura e o aperto é quente, quase como se ele estivesse com febre. Danny a aperta rapidamente e solta. A mulher não oferece a mão, só lança um olhar avaliador para ele. É como se já pudesse vê-lo fazendo aquela dança triste conhecida como a caminhada do criminoso. Mas isso não incomoda Danny como o olhar de Jalbert. Tem algo empoeirado ali, como se ele tivesse visto versões de Danny 1000 vezes antes. Você sabe por que estamos aqui? Pergunta ela Davis. Danny reconhece esse tipo de pergunta. É como perguntar a um homem se ele ainda bate na esposa. E não existe resposta certa. Por que você não me diz? Antes que qualquer um dos dois possa responder, a porta no final da ala velha se abre e se fecha com um estrondo. É Jesse. Nós terminamos de varrer o local das arquibancadas, Danny. Você tinha que ter visto tanto de... O garoto vê o homem de paletó preto desbotado e a mulher de calça azul e para. Jess, por que você... A porta se abre e bate de novo antes de Danny terminar. Dessa vez é Pat. A calça jeans baixa, o boné virado para trás, totalmente relaxado. Ele para atrás de Jesse e olha para a companhia de Danny, com a cabeça inclinada para o lado. Vê a arma da mulher e os distintivos, e um sorrisinho começa a se formar no rosto dele. Danny tenta de novo. Por que vocês dois não começam o fim de semana mais cedo? Eu bato o ponto de vocês às 4. Sério? Pergunta Pat. Jesse pergunta se ele tem certeza. Pat bate no ombro do colega como quem diz não vai ferrar com a diversão. Ainda está sorrindo. E não porque o fim de semana vai começar 1 hora mais cedo. Gosta da ideia de que o chefe pode estar encrencado com a polícia. Tenho. Se tiverem deixado alguma coisa de vocês no almoxarifado, peguem quando estiverem saindo. Os dois vão embora. Jesse lança um olhar rápido para trás e Danny fica tocado pela preocupação que percebe na expressão do garoto. Quando a porta se fecha, ele se vira para Jalbert e Davis e repete a pergunta. Por que você não me diz? Davis tenta outra abordagem. Nós só temos algumas perguntas para você, Sr. Coffin. Por que não vem dar uma voltinha com a gente? A delegacia de Manitou fez a gentileza de separar a sala de descanso para nós. Chegamos lá em 20 minutos. Danny faz que não. Eu prometi àqueles garotos que bateria o ponto deles às 4. Vamos conversar na biblioteca. Ella Davis lança um olhar rápido para Jalbert, que dá de ombros e abre um sorriso que expõe momentaneamente dentes brancos. Nada de cigarrinho caseiro então, pensa Danny, mas tão pequenos que parecem pinos. Ele trinca os dentes, pensa Danny. É o que provoca isso. A biblioteca me parece uma boa, diz Jalbert. É por aqui. Danny volta pelo corredor, mas não na frente. Jalbert está do lado esquerdo dele e Davis do direito. Quando se senta a uma das mesas da biblioteca, Davis pergunta se Danny se importa que os dois gravem a conversinha. Danny diz que não se importa. Ela enfia a mão na bolsa, pega o celular e o coloca na mesa na frente do Danny. Só para você saber, diz ela, você não tem que falar com a gente. Tem o direito de ficar em silêncio. Qualquer coisa que diga. Jalbert levanta 2 dedos da mesa e ela para na hora.
Acho que não precisamos dar ao Sr. Coffin. Posso te chamar de Danny? Danny dá de ombros. Tanto faz. Acho que não precisamos ler os direitos dele agora. Ele já ouviu antes, não foi, Danny? Ouvi. Ele quer acrescentar, a acusação foi retirada. Marge concordou. Eu já tinha parado de beber e incomodar ela. Mas acha que Jalbert já sabe disso. Acha que aqueles dois podem saber quem fez a ligação de denúncia já há algum tempo. Tempo suficiente para revirar o passado de Danny e para saber que Marge pediu uma medida protetiva contra ele. Os inspetores estão esperando que ele diga mais. Como Danny não diz, Davis remexe na bolsa e pega um tablet. Mostra uma fotografia a ele. É de um tracfone em um saco plástico, identificado com a data em que foi encontrado e o nome do policial, Jesse Line, perícia do DIK que o encontrou. Você comprou esse celular em uma loja Dollar General na estrada Byfield, na cidade de Thompson? Pergunta Davis. Não adianta mentir. Aqueles dois devem ter mostrado ao funcionário da Dollar General a foto de quando ele foi preso violando a medida protetiva. Danny suspira. Sim. Acho que eu devia ter tirado o chip da parte de trás. Não teria feito diferença, responde Jalbert. O policial não está olhando para Danny. Está olhando pela janela para Jesse e Pat, que está morrendo de rir. Ele dá um tapa no ombro de Jesse e vai para o carro. A policial que atendeu a ligação identificou o número na tela e a torre de celular o encontrou. Ah, eu não pensei direito, né? Não, Danny, não pensou. Davis o olha com sinceridade, não sorrindo, mas permitindo que ele perceba que ela poderia sorrir se ele desse mais. Quase como se você quisesse ser descoberto. Era o que queria? Danny considera a pergunta e decide que é idiota. Não, só não pensei direito. Mas você admite que fez a ligação, né? Sobre a localização de Yvonne Wicker. Era esse o nome dela, da mulher morta. Sim, ele está ferrado e sabe disso. Não acredita que possam prendê-lo pelo assassinato. A ideia é absurda. A pior coisa que ele fez na vida foi parar em frente à casa da futura ex-esposa e gritar até ela chamar a polícia de Wichita. Nas duas primeiras vezes, só o fizeram ir embora. Na terceira, e isso foi depois que ela pediu a medida protetiva, eles o prenderam e Danny passou uma noite na cadeia. Estão esperando que ele continue. Danny cruza os braços e fica em silêncio. Vai ter que explicar umas coisinhas, sem dúvida nenhuma, mas está com medo. Então você esteve no Texaco de Gunnell? Pergunta de Albert. Estive. Quantas vezes? Duas, pensa Danny. Uma quando estava dormindo e outra quando estava acordado. Uma. Você colocou um latão de lixo em cima dos restos da pobre garota para protegê-los de depredação animal? A voz de Jalbert é baixa e gentil, convidativa a confidências. Danny não conhece a palavra depredação, mas o contexto está claro. Coloquei. Tinha um cachorro. Você sabe o que aconteceu com ele? Foi eliminado, informa ela Davis. Os policiais que atenderam ao chamado não conseguiram afastá-lo e não quiseram esperar o controle de animais de Belleville. Então, Jalbert coloca a mão no braço dela, uma mão gentil, e ela para. Fica até um pouco corada. Não se dá informações a um suspeito, pensa Danny. Ele sabe disso, mesmo se ela não souber. E pensa novamente. Cuidado com esse cara. Davis mexe na tela do tablet, supostamente para mostrar outra foto. Você tem uma picape Toyota Tundra 2011? É 2011. Eu paro nos fundos, perto dos ônibus. Eles não viram o veículo, mas sabem a marca e o modelo. E ele sabe qual vai ser a foto antes mesmo que a policial a mostre. É a picape no estacionamento da Dollar General, onde ele comprou o celular. A placa está clara. Câmera de segurança? É. Eu tenho outras em que você aparece. Quer ver? Danny faz que não. Tudo bem, mas tem uma que pode te interessar.
Dessa vez, é uma foto em preto e branco em alta resolução de marcas de pneus no concreto rachado do Texaco. Quando compararmos isto com os pneus da sua picape, vai bater? Acredito que sim. Ele nunca pensou que podia ter deixado marcas, mas deveria. Porque fora do concreto, a via do condado F é de terra. Passa pela cabeça de Danny que dá para ser muito descuidada ao encobrir os próprios rastros, literalmente, se você não cometeu um crime. Davis assente. Além do mais, um fazendeiro chamado Delroy Ferguson viu uma picape branca parada na frente do posto, no mesmo dia em que você fez a ligação de Thompson. Ele chamou a patrulha rodoviária. Disse que achou que alguém poderia estar roubando algo, ou que podia ser um encontro para a venda de drogas. Danny suspira. Jurava que o fazendeiro não havia tirado os olhos da estrada enquanto passava com o trailer cheio de madeira para o norte pela estrada deserta. Pensa de novo. Me pegaram. Era minha picape. Eu estive lá. Eu comprei o celular. Eu fiz a ligação. Então por que você não para com a baboseira? Pergunta por que eu fui lá. Eu vou contar. Ele pensa em acrescentar, vocês não vão acreditar, mas isso não seria declarar o óbvio. Acha que Davis vai perguntar exatamente isso, mas o homem de paletó preto a interrompe. Teve uma coisa engraçada sobre o celular. As impressões digitais foram limpas. Eu fiz isso. Se bem que, pelo que você está me contando, teria descoberto de qualquer jeito. Sim, sim. Por outro lado, você pagou em dinheiro. Diz Jalbert como se matando o tempo. Isso foi inteligente. Sem um vídeo da câmera de segurança, nós poderíamos ter demorado para te achar. Talvez nem tivéssemos achado. Eu não pensei direito, já falei. A biblioteca é fresca, mas ele está começando a suar. As bochechas estão ficando coradas. Ele se sente um idiota. Nenhum gesto de bondade passa em branco mesmo. Jalbert vê Pettigrew sair do estacionamento, o motor estourando e óleo de válvula ruim saindo pelo escapamento. Ele volta o olhar que parece empoeirado para Danny. Você queria ser encontrado, né? Não, responde Danny, embora lá no fundo ele se pergunte. O olhar de Jalbert é poderoso. Eu sei o que eu sei, diz o olhar. Faço isso há muito tempo, Sunny Jim, e eu sei o que eu sei. Eu só não queria ter que explicar como sabia que aquela mulher estava lá. Achei que não fossem acreditar em mim. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, teria escrito uma carta anônima. Ele faz uma pausa, olha para as mãos e morde o lábio. Ergue o olhar de novo e diz a verdade. Não, eu faria a mesma coisa. Por causa do cachorro. Ele fez mal para ela. Teria feito mais. E talvez outros cachorros teriam ido depois que a mão e o braço estivessem para fora da terra. Eles teriam sentido o cheiro do... Danny para. Jalbert o ajuda. Do corpo. O corpo da coitada da senhorita Yvonne. Eu não queria que isso acontecesse. Ele ainda está se familiarizando com o nome dela. Yvonne. Nome bonito. Ela Davis está olhando para ele como se Danny tivesse uma doença. Mas os olhos meio empoeirados de Jalbert não mudam. O inspetor pergunta. Então conta pra gente. Como você sabia que ela estava lá? Danny conta sobre o sonho. Sobre a placa depredada que dizia viado do condado foda. A lua. O tink-tink-tink das placas de preço batendo no poste. Conta que as pernas dele se moviam por conta própria. Conta sobre a mão. A pulseira de berloques. O cachorro. Conta tudo, mas não consegue transmitir a clareza do sonho, como parecia a realidade. Eu achei que ia sumir, como acontece com a maioria dos sonhos depois que você acorda, mas não aconteceu. Então eu fui lá porque queria ver que era só um filme maluco na minha cabeça. Só que ela estava lá, o cachorro estava lá, e eu fiz a ligação. Os dois ficam em silêncio, olhando para Danny, avaliando-o. Ela, Davis, não diz. Você espera mesmo que a gente acredite nisso? Nem precisa. A expressão no rosto dela diz tudo.
O silêncio se prolonga. Danny sabe que deveria rompê-lo, que deveria tentar convencê-los dando mais detalhes, que deveria tropeçar nas palavras, começar a balbuciar, mas fica em silêncio. É um esforço. Jalbert sorri. É assustador porque é um bom sorriso, caloroso, exceto nos olhos. Os olhos permanecem iguais. Como um homem declarando uma verdade profunda, ele diz: Você é médium, como a senhorita Cleo. Davis revira os olhos. Danny faz que não. Não sou. É sim, por Deus. 3. Aposto que você ajudou a polícia em outras investigações, como aquela Nancy Webber ou aquele Peter Ruckles. Talvez até saiba o que as pessoas estão pensando. Ele bate na têmpora afundada, onde uma veia azul suave pulsa. Danny sorri e aponta para ela Davis. Eu não faço a menor ideia de quem são Nancy Webber e Peter Ruckles, mas sei o que ela está pensando, que eu sou um mentiroso. Davis sorri, sem humor. Acertou. Danny se vira para Jalbert. Eu não ajudei a polícia. Antes disso, claro. Não? Eu também nunca tive um sonho assim. Nenhuma visão paranormal. Talvez dizer para o amigo que tem alguma coisa na escada do sótão e que é para ele tomar cuidado, senão alguém pode cair. Não. Pelo amor de Deus, não saia de casa no dia 12 de maio. 12? Não. O anel que sumiu está em cima do armário do banheiro? Não. Só essa vez. Jalbert está tentando parecer impressionado. Os olhos dele não estão impressionados. Examinam o rosto de Danny. Quase tem peso. Uma. Jalbert balança a cabeça. Mais admiração e olha para a parceira. O que a gente vai fazer com esse cara? Que tal prender pelo assassinato de Yvonne Wicker? Parece um bom plano? Ah, parem com isso. Eu falei onde o corpo estava. Se eu tivesse matado, por que faria isso? Publicidade? Ela quase cospe a palavra. Que tal isso? Incendiadores fazem esse tipo de coisa o tempo todo. Botam fogo, avisam do incêndio, apagam o incêndio, ganham foto no jornal. Jalbert se inclina subitamente para a frente e segura a mão de Danny. O toque é desagradável, muito seco e muito quente. Danny tenta se soltar, mas o aperto de Jalbert é muito forte. Você jura? Pergunta ele em um sussurro confidencial. Você jura, 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 3 vezes, 1 e mais 2, que não matou a senhorita Yvonne Wicker? Juro. Danny puxa a mão de volta. Ficou constrangido e assustado no começo, mas agora está apavorado. Passa pela cabeça dele que Frank Jalbert pode ser louco. Deve ser fingimento, mas e se não for? Eu sonhei onde estava o corpo dela, só isso. Vou dizer uma coisa, interrompe ela Davis. Eu já ouvi álibis péssimos ao longo dos anos, mas esse é campeão. É bem melhor do que o cachorro comer o meu dever de casa. Enquanto isso, Jalbert balança a cabeça e parece lamentar, mas os olhos não mudam. Percorrem o rosto de Danny, para lá e para cá. Ela. Acho que precisamos liberar esse homem. Mas ele sabia onde estava o corpo. Os dois estão seguindo um roteiro, pensa Danny. Com certeza. Jalbert continua a balançar a cabeça. Não, não. Nós precisamos liberar o cara. A gente tem que liberar esse faxineiro médium de uma vez. Eu sou zelador, corrige Danny e se sente um idiota na hora. Desculpe, zelador médium. Nós podemos fazer isso porque o homem que estuprou a senhorita Yvonne não usou preservativo. Isso deixou uma mina de ouro de DNA. Você nos daria uma amostra, Danny, para podermos eliminar você da investigação? Sem dor, sem estresse, só um cotonete na bochecha. Por você, tudo bem? Danny só percebe como estava tenso na cadeira quando se acomoda de novo. Sim, tudo bem. Davis enfia a mão na bolsa na hora. É uma boa escoteira, que vai preparada. O que ela pega é um pacote de cotonetes. Danny está olhando para Jalbert. E o que vê, talvez,
É um breve vislumbre de decepção. Danny não tem certeza, mas acha que Jalbert está blefando. Que o estuprador e assassino usou sim camisinha. Abre bem a boca, senhor zelador médium, pede Davis. Danny abre bem a boca, e Davis passa o cotonete na parte de dentro da bochecha dele. Ela olha com aprovação para o cotonete, depois o enfia no recipiente. As células revelam, diz ela. Sempre revelam. O reboque chegou. Danny olha pela janela e vê um reboque entrando no estacionamento. Ela Davis está olhando para Jalbert. O policial assente e ela enfia a mão na bolsa de novo. Pega 2 pilhas finas de papel presas com clipes. Mandados de busca. Um para sua picape e um para sua casa em... Ela consulta um deles. Rua Oak, 919. Quer ler? Danny faz que não. O que mais poderia ter esperado? Vai dizer para eles que a picape está nos fundos. Filma a hora que colocarem a picape no reboque. Para o nosso zelador não poder alegar depois que plantamos nada. Instrui Jalbert. Ele pega o celular e se levanta, mas parece em dúvida. Jalbert abre um sorriso que mostra os cotoquinhos que funcionam como dentes e balança a mão na direção da porta. Nós vamos ficar bem, não vamos, Danny? Se você diz. Chave? Pergunta ela. Embaixo do assento. Ele mexe no chaveiro pendurado no passador do cinto. Eu já tenho chaves demais deste lugar. Não preciso de mais. A picape não está trancada. E pela primeira vez, ele está com o telefone. Ela assente e sai. Quando a porta se fecha, Jalbert diz: aquele reboque vai levar sua picape para Great Bend, onde vai ser revirada do paralama ao escapamento. A gente vai encontrar alguma coisa que pertence à senhorita Yvonne? Só se vocês plantarem. Um fio de cabelo dela? Um único fio louro? Só se nós plantarmos, sim. Danny, a gente vai dar uma volta no fim das contas, mas não para a delegacia de Manitou. Para sua casa. Só por curiosidade. Tem algum carvalho no Parque Trailer Bosque dos Carvalhos? 4 ou 5? Talvez só uns 3? Não. Foi o que pensei. Vai haver policiais e uma unidade pericial lá. A chave da sua casa está no chaveiro com a chave da picape? Está, mas a porta está destrancada. Jalbert ergue as sobrancelhas, que são do mesmo ruivo misturado com branco que o bico de viúva gigante. Mas que alma confiante. Eu tranco à noite. Durante o dia, Danny dá de ombros. Eu não tenho nada de valor para ser roubado. Tem pouca coisa, é? Não só médium, mas acólito de Thoreau. Danny não sabe o que é acólito de Thoreau, tanto quanto não sabe o que é Tinder. Acha que Jalbert sabe disso. Os olhos do policial deslizam e deslizam. Danny percebe porque achou que o olhar do homem era empoeirado. Os olhos dele não têm brilho, não cintilam, apenas carregam certa avidez. Ele parece som ambiente, pensa Danny. Uma ideia estranha, mas está correta de alguma forma. Ele se pergunta se Jalbert sonha. Eu tenho uma pergunta para você, Danny. Uma que já fiz e você respondeu. Mas agora vou ler seus direitos primeiro. Você tem o direito de ficar em silêncio. Se escolher falar, e você não precisa, mas se escolher, qualquer coisa que você diga pode ser usada contra você em um tribunal. Você tem direito à presença de um advogado. Se não tiver dinheiro para pagar um advogado, um será providenciado para você. Ele faz uma pausa. Os cotoquinhos brancos fazem uma aparição. Tenho certeza de que isso é familiar. É. O que Danny está pensando é que, quando ele e Jalbert chegarem ao trailer, já vai haver polícia lá. Os residentes que não estiverem trabalhando vão ver e espalhar. A polícia estava revistando o trailer de Danny Coughlin. Até escurecer, a notícia vai estar em todo o Bosque dos Carvalhos. Você entende seus direitos? Entendo. Mas você não estava gravando. Ela levou o celular. Não importa. Isso é só entre nós. Jalbert se levanta e se inclina para a frente.
os dedos apoiados na mesa da biblioteca, os olhos revirando o rosto de Danny. Então, mais uma vez. Você matou Yvonne Wicker? Não. Pela primeira vez, o sorriso de Jalbert parece real. Com uma voz baixa, quase uma carícia, ele diz: Eu acho que matou. Eu sei que matou. Tem certeza de que não quer falar sobre isso? Danny olha para o relógio. O que eu quero é bater o ponto dos garotos. E o meu. 13. No Bosque dos Carvalhos, tudo está como Danny esperava. 2 viaturas da polícia e uma van branca da perícia estão paradas na frente do seu trailer. Uns 6 vizinhos observam do lado de fora. Ella Davis está lá, com 4 policiais uniformizados e 2 agentes da perícia de macacão branco, luvas e botas. Danny supõe que ela pegou carona até o parque de trailers com o reboque que havia levado a picape. E os vizinhos também devem ter visto isso. Legal. Pelo menos Beck não está lá, o que é um alívio. Às segundas, quartas e sextas, ela trabalha meio período na Fred Lavanderia. Darla Jean colore e olê, enquanto Beck esvazia lavadoras e secadoras e dá troco e dobra roupas. Mas ela vai saber, pensa Danny. Alguém vai correndo contar. Provavelmente aquela boca de sacola da Cynthia Babson. Apesar de o trailer estar destrancado, a polícia espera Jalbert. Davis vai até o carro. Quando Danny sai do banco da frente e não do de trás, ela franze a testa para Jalbert, que só dá de ombros. A gente vai encontrar alguma arma lá dentro, Sr. Coughlin? Pergunta ela. Agora não é mais Danny, e ela está falando alto para os observadores ouvirem. Quer que entendam que Danny Coughlin é suspeito de algo sério? Claro que quer. Tem uma calibre 38 semiautomática na mesa de cabeceira, Colt Commander. Ele quer acrescentar que tem direito de ter uma arma de defesa em casa e que nunca foi condenado por nenhum crime, mas fica de boca fechada. Vê Bill Dumfries parado ao lado do trailer, com os braços grandes cruzados e o rosto neutro. Danny conclui que ele quer falar com Bill quando tiver a oportunidade. Carregada? Sim. Vamos encontrar drogas, seringas ou qualquer outra parafernália relacionada a drogas? Só aspirina. Davis assente para os agentes da perícia. Eles entram, carregando as pastas. Um policial com câmera de vídeo vai atrás. Ele está de botas e luvas descartáveis, mas não um macacão por cima da roupa. Eu posso entrar? Pergunta Danny. Davis faz que não. Deixa ele ficar na porta olhando, diz Jalbert. Não faz mal. Davis franze a testa para Jalbert de novo. Mas Danny tem quase certeza de que os dois já fizeram aquela dança antes. Não a coisa do policial bom e o policial mau, mas a do policial agressivo e o policial neutro. Só que ele duvida que Jalbert seja neutro. Davis também. Danny sobe os degraus. São de blocos de concreto. Depois de 3 anos morando ali, ele continua pensando que o trailer no Bosque dos Carvalhos é um lar temporário. Mas tem flores dos 2 lados. Ele deu dinheiro para Beck comprar as sementes. Ele e Darla Jean plantaram. Ele fica na porta e olha a perícia revistar seu espaço particular, abrindo gavetas e armários. Eles olham na geladeira, no forno, no micro-ondas. É irritante. Ele fica pensando. É isso que se ganha por tentar ajudar. É isso que se ganha. Atrás dele, em voz baixa, Jalbert diz: Você vai receber recibos do que for levado para análise. Danny se sobressalta. Nem ouviu Jalbert se aproximar. Ele é um filho da puta silencioso. No final, só levaram a arma e uma faca de cozinha. Um dos caras da perícia coloca os itens em sacos e o outro tira fotos. Pelo jeito, um vídeo não daria conta. Danny tem 3 facas de churrasco, mas eles não levam essas. Ele conclui que as lâminas com serra não batem com as feridas encontradas no corpo de Yvonne Wicker. Danny desce os degraus. Davis e Jalbert estão com as cabeças próximas.
Ela murmura algo para Jalbert, que escuta sem tirar os olhos de Danny. Jalbert assente, murmura algo em resposta e os dois voltam até Danny. Eles o observam com olhos curiosos. Visitas da polícia não são incomuns no parque de trailers, mas é a primeira vez que Danny recebe aquela visita. Ella Davis fala em tom casual, como se para passar o tempo. Você matou outras pessoas, Danny? E o peso ficou grande demais? Foi culpa e não publicidade? A garota Wicker foi a gota d'água? Olhando nos olhos dela, Danny diz: Eu não matei ninguém. Davis sorri. Você precisa ir à delegacia de Manitou amanhã. Nós temos mais perguntas. Que tal 10 horas? Exatamente como eu queria passar minha manhã de sábado, pensa Danny. E se eu recusar? Ela regala os olhos. Bom, essa pode ser a sua escolha. Por enquanto, pelo menos. Mas, se não fez nada além de comunicar o local do corpo, acho que você ia querer que isso fosse esclarecido. Tudo pronto, diz Jalbert e passa as mãos uma pela outra para demonstrar. 10 horas, certo? Caso não tenha notado, seu pessoal levou minha picape. Vamos mandar um carro para te buscar, informa Jalbert. Acho que eu devia alugar um na Budget e mandar a conta para vocês. Boa sorte para conseguir alguém que autorize esse pagamento, diz Jalbert. Burocracia. Os cotoquinhos dos dentes piscam e desaparecem. Mas você pode tentar. Fica por aqui hoje. Você pode sair da cidade, mas não pode sair do condado. Davis sorri. Nós vamos ficar de olho. Não tenho dúvida. Danny hesita um momento e então diz: Se é assim que agem quando alguém faz uma coisa legal, eu detestaria ver como agem quando alguém faz merda. Nós sabemos. Para, Danny, já deu. Você não sabe nada, inspetora Davis. Agora vão embora, os dois. Ela não se impressiona. Só abre o bolso lateral da bolsa e entrega um cartão para ele. Aqui tem meu celular. Você pode falar comigo dia e noite. Me liga se decidir não ir à entrevista amanhã de manhã, mas eu não recomendo. Ela e Jalbert entram no sedã azul escuro. Os dois seguem para a entrada do parque de trailers e passam pela placa que diz devagar: Nós amamos nossas crianças. Danny anda até Bill Dumfries. Que merda foi aquela? Pergunta Bill. Em resumo, encontrei o corpo de uma garota assassinada em uma cidadezinha ao norte daqui, Gunnell. Tentei comunicar de forma anônima. Descobriram. Agora acham que fui eu. Meu Deus, comenta Bill e balança a cabeça. A polícia. Parece bom. E talvez a dúvida que Danny acha que vê nos olhos de Bill seja apenas imaginação. Danny não liga. Bill se aposentou da empreiteira Dumfries 3 anos antes. E se alguém do Bosque dos Carvalhos conhece um bom advogado na região, esse alguém é Bill. Ele pergunta. Bill olha o celular. E Danny está com o nome e um número antes mesmo de o sedã azul escuro entrar na rodovia. Ele adiciona um número aos contatos. Estou surpreso de não terem levado meu celular, diz Danny. Se eu o tivesse deixado no porta-luvas da picape como costumo fazer, teriam levado. Bill diz que tem quase certeza de que precisariam de um mandado separado para isso e acrescenta: Podem pedir que você entregue amanhã. Se tiver alguma coisa aí que você não queira que vejam, eu destruiria. Não tem nada, responde Danny, um pouco alto demais. As pessoas ainda estão olhando para ele e a porta do trailer foi deixada aberta. Ele se sente violado e diz a si mesmo que é besteira, mas o sentimento não passa, porque não é besteira. Billy, é a senhora Dumfries, parada na porta do trailer. Um duplo que é o mais chique do parque. Vem para casa, seu jantar está esfriando. Bill não olha para trás, mas faz um sinal rápido de positivo para Danny. E isso é melhor do que nada, Danny acha. 14. No trailer, já com a porta fechada, Danny tem um ataque súbito de tremedeira e precisa se sentar. É o primeiro desde os dias de ficar bêbado por aí,
quando ele tinha tremedeiras nas manhãs seguintes até tomar a primeira xícara de café. E aspirina. E claro, quando acordou naquela cela de cadeia em Wichita e não havia café nem aspirina para acabar com o tremor. Foi nesse dia que ele decidiu que precisava parar com a bebida, senão se meteria em problemas ainda mais sérios. Ele parou. E olha o problemão em que havia se metido mesmo assim. Nenhum ato de bondade, etc. Ele não se dá o trabalho de preparar o café, mas tem um pacote de 6 latas de Pepsi na geladeira. Bebe uma, solta um arroto alto e os tremores começam a diminuir. O nome do advogado é Edgar Ball e ele é da região. Danny não espera conseguir falar com Ball. Passa das 5 horas de um fim de tarde de sexta. Mas a mensagem gravada tem um número para ligar caso seja urgente. Danny liga. Alô? É Edgar Ball, o advogado? É. E eu estou indo levar minha esposa para jantar no Happy Jacks. Pode explicar por que está ligando, mas seja breve. Meu nome é Daniel Coughlin. Acho que a polícia acredita que eu matei uma garota. Ele repensa. Eu sei que acredita. Não cometi o crime. Só falei onde o corpo estava. Tenho que ir para o interrogatório amanhã de manhã na delegacia de Manitou. E a polícia de Manitou quer? Não eles, o Dick. Só vão deixar que use uma sala na delegacia de Manitou para me interrogar. Estão me dando a noite para pensar, mas acho que podem me prender de manhã. Preciso de um advogado. Peguei seu contato com Bill Dumfries. Uma mulher fala alguma coisa ao fundo. Ball diz que chega lá em 2 sacolejos do rabo de uma ovelha. E para, Danny. Eu sou advogado imobiliário. Bill te falou? Não cuido de um caso criminal desde que inaugurei meu escritório. E na época era mais por direção embriagada ou incêndios menores. Eu não conheço nenhum outro. Que horas é sua entrevista? Querem que eu vá lá às 10 da manhã. Na delegacia de Manitou, na rua Rampart. Se você diz, vou te representar no interrogatório. Isso eu posso fazer. Obri, se não deixarem a acusação de lado, vou recomendar um advogado que cuida de questões criminais. Danny começa a dizer obrigado de novo. E pensa em perguntar a Ball se ele pode dar uma carona até a delegacia. Mas Ball desligou. Não é muito, mas é algo. Ele liga para Becky. Oi, Becky. Cumprimenta quando a mulher atende. Estou com um probleminha aqui, queria saber. Eu sei sobre o seu probleminha, diz Becky, e não me parece tão pequeno assim. Acabei de sair de uma ligação com Cynthia Babson. Mas é claro, pensa Danny. Ela disse que a polícia acha que você matou a garota que encontraram no norte. Ela para aí, esperando que Danny diga que não fez nada, que é ridículo. Mas ele não deveria precisar dizer isso. Ela o conhece há 3 anos. Os dois transam uma vez por semana, às vezes 2. Ele já buscou a filha dela na escola e não precisava fazer isso. Ponto. Eu tenho que ir falar com eles amanhã, com os 2 investigadores do Dick, e queria saber se posso pegar seu carro emprestado. Levaram minha picape para Great Bend e não sei quando vão devolver. Explica a ele. Há uma pausa longa e Becky diz: eu ia levar a DJ para o Highbanks Hall of Fame amanhã. Você sabe que ela ama carros engraçados. Danny conhece o lugar, apesar de nunca ter visitado. Também sabe que Darla Jean nunca demonstrou o menor interesse em carros de corrida achatados. Pelo menos não para ele. Se fosse uma boneca em um museu, aí seria outra história. Tudo bem, não tem problema. Você não teve nada a ver com aquela garota, né, Danny? Ele suspira. Não, Becky. Eu só sabia onde ela estava. Como? Como você soube? Eu tive um sonho. De repente, ela se empolga. Tipo a Letitia em Sideville? Isso, igual a ela. Tenho que desligar, Becky. Se cuida, Danny. Você também, Becky. Pelo menos ela acreditou em mim quanto ao sonho, pensa ele. Por outro lado, Becky parece acreditar em tudo que lê no tabloide de supermercado favorito dela. Inclusive que o fantasma da Rainha Elizabeth está assombrando o castelo Balmoral. E sobre as pessoas formigas inteligentes vivendo no meio da floresta amazônica. 15. Ella Davis leva o parceiro para o hotel em que está hospedada em Lyons e estaciona debaixo do toldo.
Jalbert pega a pasta velha e surrada, companheira de mais de 20 anos de investigações, cobrindo Kansas de um lado a outro e de cima a baixo, e diz que vai estar na delegacia de Manitou às 9 da manhã. Não há necessidade de buscá-lo. Ele vai no próprio carro. Os dois podem repassar o plano de ataque antes de Coughlin chegar, às 10. Davis vai para Great Bend, onde está hospedada com a irmã. Tem uma festa de aniversário chegando. A filha de ela vai fazer 8 anos. A gente tem o suficiente para prendê-lo, Frank. Vamos ver o que a perícia vai encontrar na picape. Você não tem a menor dúvida de que foi ele? Nenhuma. Dirija com cuidado, ela. Ela vai embora. Jalbert acena e segue para o quarto, dando uma batidinha na lataria do seu chefe Caprice ao passar. Como a pasta, o Caprice esteve com ele em muitos casos. De Kansas City de um lado do estado a Scott City do outro. A suíte de 2 aposentos, longe de ser chique, é o que se chama de simplicidade do Kansas. Há um cheiro de desinfetante no ar e um cheiro mais fraco de mofo. A privada tende a engasgar, a menos que você aperte algumas vezes. O ar-condicionado faz um barulho baixo. Ele já dormiu em lugares melhores, mas também em outros bem piores. Jalbert coloca a pasta na cama e gira os números da combinação do trinco. Tira um arquivo com o Wiki escrito na aba. Verifica se as cortinas estão bem fechadas. Puxa a correntinha da porta e gira o trinco. Em seguida, tira toda a roupa, dobrando cada peça em cima da pasta. Ele se senta na cadeira perto da porta. 1. Ele vai até a cadeira perto da mesa pequenininha, quase inútil, e se senta. 1 mais 2. Acrescenta 3. 6. Ele vai até a cama e se senta ao lado da pasta e das roupas dobradas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dá 21. Ele vai até o banheiro e se senta no tampo fechado da privada. O plástico está frio na bunda magrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dá 55. Ele volta para a primeira cadeira, o pênis magrelo pendurado como um pêndulo, e se senta. Agora, somando 11, 12, 13, 14 e 15 dá 120. Ele faz outro percurso completo, que o satisfaz. Às vezes, precisa fazer 10 ou 20 percursos até sua mente dizer que é suficiente. Ele se permite mijar depois de ter segurado a urina por muito tempo e lava as mãos enquanto conta até 17. Não sabe por que 17 é o número perfeito para a lavagem de mãos, mas é. Funciona para escovar os dentes também. Lavar o cabelo é 25 desde que ele era adolescente. Jalbert tira a mala debaixo da cama e veste roupas limpas. As que havia tirado e dobrado vão para dentro da mala. A mala volta para debaixo da cama. De joelhos, ele diz: Senhor, por sua vontade, eu vou servir ao povo do Kansas. Amanhã, se for sua vontade, vou prender o homem que matou a pobre senhorita Yvonne. Ele leva a pasta até a cadeira perto da mesinha inútil e abre o arquivo. Olha as fotos da senhorita Yvonne. Olha cada uma delas 5 vezes. 1 e 5 dá 15. Ela está com uma aparência horrível. 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 Aquelas fotos partiram o coração mais duro. Ele fica voltando para a pulseira de berloques, com algumas faltando, pelo jeito, e para a terra no cabelo dela. Coitada da senhorita Yvonne. 20 anos, estuprada e assassinada. A dor que deve ter sentido. O medo. O pastor de Jalbert alega que todos os terrores e sofrimentos mundanos são apagados nas alegrias do céu. É uma ideia linda, mas Jalbert não tem tanta certeza. Jalbert acha que alguns traumas podem transcender até a morte. Um pensamento terrível, mas que parece verdade para ele. Ele olha para o relatório do patologista, o que é um problema. Declara que a senhorita Yvonne ficou no chão encharcado de óleo por pelo menos 10 dias mais ou menos, até o corpo ser exumado pela patrulha rodoviária. E não tem como avaliar quando foi assassinada.
Coughlin poderia tê-lo enterrado atrás do posto de imediato ou poderia ter ficado com o corpo por um tempo. Talvez por não conseguir decidir onde descartá-lo. Possivelmente por algum motivo psicótico dele. Sem uma hora mais precisa da morte. Coughlin não precisa de álibi. É um alvo em movimento. Por outro lado, diz Jalbert, ele quer ser pego. Foi por isso que ligou. Parece uma garota dizendo não com a boca e sim com os olhos. Não que pudesse fazer essa comparação para alguém, muito menos ela Davis. Não nessa época de #acredite na mulher. Eu acredito na senhorita Yvonne, pensa ele. Jalbert está infeliz por não terem mais provas e pensa em fazer a dança das cadeiras de novo, mas não faz. Vai até o Snack Shack atrás de um cheeseburger e milkshake. Conta os passos e os soma. Não é tão bom quanto a dança das cadeiras, mas o acalma. Ele se senta na suíte do Kansas, que vai esquecer assim que for embora, assim como esqueceu muitas outras acomodações temporárias. Come o hambúrguer, toma o milkshake até o canudo está lá no fundo. Pensa em Coughlin dizendo que sonhou com a localização da senhorita Yvonne. Essa é a parte dele que quer confessar. Ele vai admitir, e aí vai ser o fim dele. 16. Danny assiste algo na Netflix sem prestar atenção quando o celular toca. Ele olha para a tela, vê que é Becky e pensa que ela teve tempo de mudar de ideia sobre emprestar o carro. Só que não é isso. Ela diz que é melhor os dois ficarem um tempo sem se ver, só até a polícia o isentar da história de Wicker. Como é óbvio que vai acontecer. É que tem muita coisa, Danny. Andy está falando de voltar ao tribunal para me processar, ou seja lá o que for, pela guarda da Darla Jean. E se o advogado dele disser que ando passando tempo com a pessoa suspeita de, você sabe, fazer aquilo com aquela garota, ele pode acabar conseguindo convencer um juiz. Sério, Becky? Você não me disse que ele está com a pensão 6 meses atrasada? Acho que um juiz não ia ficar muito afim de entregar a DJ para um pai sacana, né? Eu sei, mas, Danny, por favor, tente entender. Se ele tivesse Darla Jean, não teria que pagar pensão. Na verdade, eu não sei direito como essas coisas funcionam, mas talvez eu tivesse que pagar para ele. Quando foi a última vez que ele pegou a DJ no fim de semana? Ela também não tem resposta para isso, mas baboseira. E Danny não sabe por que está insistindo no assunto. Nunca foi amor verdadeiro. Só um arranjo entre duas pessoas solteiras que vivem no parque de trailers e se aproximam da meia-idade. Ela não quer estar envolvida? Tudo bem. Mas ele vai sentir falta de Darla Jean, a garota que o ajudou a plantar flores para enfeitar a escada de blocos de cimento. DJ é uma fofa e... Uma ideia passa pela cabeça dele. É desagradável. É plausível. É desagradavelmente plausível. Você está com medo de eu fazer alguma coisa com a DJ, Becky? Que a moleste? Algo assim? É esse o problema? Não, claro que não. Mas ele ouve na voz dela, ou acha que ouve, e dá no mesmo. Se cuida, Becky. Danny. Ele encerra a ligação. Se senta e olha para a televisão, onde um bobão está dizendo para uma bobona que é complicado. E não é mesmo? Diz Danny e desliga o aparelho. Ele se senta, olha para a tela vazia e pensa: não vou ficar com pena de mim mesmo. Fiz besteira de relatar o que descobri e não vou ficar com pena de mim mesmo. Mas pensa nos olhos de Jalbert percorrendo seu rosto. Cuidado com aquele lá, diz ele. Pela primeira vez em 2 anos, percebe que quer tomar uma cerveja. 17. Jalbert está deitado na cama, ereto como uma vara, ouvindo um vento de pradaria soprar do lado de fora e pensando no interrogatório do dia seguinte. Não quer pensar nisso. Precisa dormir para estar disposto na manhã seguinte. É Coughlin que deveria passar a noite insone, rolando na cama. Mas às vezes não dá para desligar a máquina. Ele põe as pernas para fora do colchão, pega o celular e liga para George Gibson, que chefia a unidade pericial do Dick nos últimos 7 anos. Gibson veio de Wichita assim que o juiz assinou os mandados de busca
e estava pronto para começar a trabalhar assim que a picape de Coughlin fosse entregue. Ligar para ele é um erro. Gibson vai ligar se tiver algo, mas Jalbert não consegue se controlar. Às vezes, como naquele momento, sabe como os drogados se sentem. George, é o Frank. Encontrou alguma coisa? Algum sinal de que aquela garota esteve na picape? Nada ainda, mas estamos trabalhando. Informa Gibson. Vou deixar meu celular ligado. Me liga se encontrar algo certeiro. Não importa a hora. Pode deixar. Posso voltar ao trabalho agora? Pode. Desculpa. É que nós estamos trabalhando pela garota George. Pela senhorita Yvonne. Nós somos os defensores dela. Obrigado por me lembrar. Desculpa. Pode voltar ao trabalho. Jalbert encerra a ligação e se deita. Começa a contar e somar. 1 e 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Quando chega ao 17, dando 153, finalmente começou a relaxar. Quando chega a 28, dá 406, está pegando no sono. 18. Às 2 da manhã, o telefone o acorda. É Gibson. Me dá uma boa notícia, George. Eu daria se pudesse. Gibson soa derrotado. A picape não tem nada. Vou para casa enquanto ainda consigo dirigir de olhos abertos. Jalbert está sentado ereto na cama. Nada? Você está brincando? Eu nunca brinco depois da meia-noite. Você colocou no elevador? Olhou embaixo? Não quer ensinar o padre a rezar a missa, Frank. Gibson parece prestes a perder o controle. Jalbert deveria parar. Ele não consegue. Ele lavou, né? O filho da puta lavou e deve ter sido de um jeito detalhado. Ultimamente não. Ainda tem muita sujeira da ida até Gunnell. Nem um sinal de água sanitária na cabine nem na caçamba. Jalbert esperava mais. Esperava alguma coisa. De verdade. Encontrar digitais, cabelo, uma peça de roupa, isso teria sido o ideal. O perfeito. Mas não quer dizer que ele não tenha estado com a garota. Ou ele fez uma limpeza impecável dentro, ou, diz Gibson, ou ela nunca esteve na picape. Jalbert está ficando com dor de cabeça e voltar a dormir provavelmente vai ser impossível. Ele pode ter usado outro veículo para transportá-la. Ele tem uma namorada naquele parque de trailers. Pode ser que tenha usado o carro dela. Se ele não confessar, pode ser que a gente precise. Tem uma terceira possibilidade. Retruca Gibson. Qual? Pergunta Jalbert com rispidez. Ele pode ser inocente. Jalbert faz um silêncio surpreso por alguns segundos e ri. 19. Quando Jalbert chega à delegacia de Manitou na manhã seguinte, com uma calça jeans e uma camisa limpas, e o mesmo paletó preto da sorte, vê ela Davis esperando no degrau de entrada, fumando um cigarro. Quando o vê chegando, ela o joga no chão e pisa na guimba. Ela pensa em dizer que o colega parece cansado. Rejeita a ideia e pergunta o que ele sabe sobre a picape de Coughlin. Limpa, diz Jalbert, e coloca a pasta entre os sapatos pretos práticos. O que significa que temos mais trabalho a fazer. Também pode significar que Yvonne Wicker não foi a primeira dele. Você já pensou nisso? Claro que pensou. Assassinos em série costumam fazer besteira no primeiro. Mas, se não são descobertos, aprendem com os erros. Jalbert poderia contar a Davis que não havia resíduo de água sanitária na picape. O que queria dizer que Coughlin não usou isso para limpar sangue, outros fluidos ou DNA. Mas a ideia não passa pela cabeça dele porque não importa. Coughlin a matou. A história do sonho foi um esforço meia-boca de se exibir. Como um incendiário aparecendo para ajudar no combate ao incêndio que ele iniciou, como Davis disse. O porquê o peso da culpa se tornou demais e ele quer confessar. Jalbert acha que é a segunda opção e vai ficar feliz em ajudá-lo com isso. A senhorita Yvonne ficou em um abrigo em Arkansas City na noite do dia 31 de março, diz Jalbert. A assinatura dela está no livro. Na manhã seguinte, ela compra café e um pão com salsicha em um Gas and Go perto do cruzamento da I-35 com a... Me ajuda.
Rodovia Estadual 166. Completa Davis. Ela está no vídeo de segurança. Clara como água. O funcionário viu a foto dela no Oklahoma e ligou. Uma estrelinha para ele. Jalbert assente. 1º de junho. Pouco depois de 8 da manhã. Ela vai pedir carona na 35. E foi a última vez que viram a senhorita Yvonne até Coughlin e a Gunnell e comunicar o corpo. Estamos juntos até aqui? Davis assente. Então, quando interrogarmos Coughlin, nós temos que perguntar onde ele estava e o que estava fazendo entre o dia 1º de junho e o dia 24, quando fez a ligação. Ele vai dizer que não lembra, o que é razoável. É só na televisão que as pessoas lembram onde estavam. Se você me perguntasse onde eu estava no dia 5 de junho ou no dia 10, eu não saberia dizer. Não com certeza. Ele bate o ponto naquela escola onde trabalha. Isso dá conta de uma parte do tempo. Ela começa a dizer algo, e ele levanta aqueles 2 dedos para interrompê-la. Eu sei o que você está pensando. Um relógio de ponto não sabe o que você faz depois que você bate o ponto. Mas tem aqueles 2 garotos que trabalham para ele. Vamos falar com eles. Vamos ver se ele os deixou sozinhos por algumas horas ou talvez até um dia inteiro. Davis tira um caderno da bolsa grande e começa a escrever nela. Se ergueu o olhar, ela diz. As aulas não tinham acabado na 1ª semana de junho. Eu olhei o calendário online. Muita gente vai ter visto, caso ele esteve mesmo por lá. Nós vamos falar com todo mundo. Completa Jalbert. Só você e eu, ela. Vamos descobrir o máximo que pudermos sobre onde ele estava naquelas 3 semanas. Vamos encontrar os buracos, as inconsistências. Você está disposta a isso? Estou. Isso se ele não confessar hoje. E tenho a sensação de que pode acontecer. Só tem uma coisa me incomodando, diz Davis. A cara dele quando você falou que o criminoso deixou sêmen. O que vi no rosto e no corpo dele foi alívio. Alegria quase. Ele mal pôde esperar para me deixar colher uma amostra. Jalbert levanta as mãos com as palmas para fora, como se para afastar fisicamente a ideia. Porque ele se preocuparia com DNA. Ele sabia que era blefe porque colocou camisinha antes de a estuprar. Davis fica em silêncio, mas a expressão no rosto dela o faz franzir a testa. O quê? Foi alívio, repete ela, como se ele não soubesse da camisinha. Como se achasse que uma comparação de DNA pudesse realmente livrar a cara dele. Jalbert ri. Alguns desses bandidos são atores excepcionais. Ted Bundy tinha namorada. Dennis Rader enganou a própria esposa. Por anos. Acho que sim. Mas ele não foi muito inteligente com um celular descartável, né? A testa franzida reaparece. Para com isso, ela. Ele queria que a gente o encontrasse. Agora nós vamos conseguir justiça para a senhorita Yvonne esta manhã? Ela reflete. Jalbert é investigador do DIC há 20 anos. Ela é inspetora há 5. Davis confia nos instintos do colega. E a história do sonho é uma mentira tão óbvia. Vamos. Ele dá um tapinha no ombro dela. Isso aí, parceira. Foca nisso. 20. A última coisa que Danny quer é outra viatura da polícia no trailer. Então, às 9h30 da manhã, está na entrada do Bosque dos Carvalhos, as mãos nos bolsos, esperando carona. Está pensando na merda que fez com aquela ligação anônima, que só conseguiu piorar as coisas para ele. E está pensando em Jalbert. A mulher não o assusta. Jalbert sim, porque Jalbert já formou uma opinião. E Danny só tem uma história sobre um sonho em que poucas pessoas, tipo os leitores do Inside View, como Beck, acreditariam. Bom, Danny tem outra coisa a favor dele. Não matou a garota. No fim das contas, poderia ter esperado no trailer, porque o policial que o busca está dirigindo um carro comum. O homem está de uniforme, mas atrás do volante, com o cap no banco e o botão de cima da camisa aberto, poderia ser um fulano qualquer. Ele abre a janela do passageiro. Você é o Coughlin? Sou. Posso ir na frente com você? Bom, não sei. Responde o policial. Ele é jovem. Não passa dos 25 anos.
Ali é o Kansas, mas ele tem uma energia relaxada de surfista. Você vai me atacar? Danny sorri. Eu não ataco ninguém antes do meio da tarde. Tudo bem, pode se sentar na frente como um menino grande. Mas me faz o favor de deixar as mãos visíveis. Danny entra, coloca o cinto. O computador de painel do policial está desligado, mas o rádio da polícia murmura sem parar, baixo demais para ouvir. Então, começa o policial. Ser interrogado pelo Dick na nossa delegacia. Que emoção, hein? Não para mim, responde Danny. Você matou a garota? A quem encontraram em Gunnell? Só entre nós. Não. Bom, o que mais você diria? Pergunta o policial e ri. Danny o surpreende rindo junto. Como sabia que ela estava lá se não a matou? Danny suspira. Está por aí agora. Como Elvis dizia, o bebê é seu, você tem que embalar. Eu vi em um sonho. Fui lá para verificar com meus próprios olhos, e ela estava lá. Danny espera que o policial diga que é a história mais ridícula que já ouviu, mas ele não diz. Coisas estranhas acontecem. Você conhece Red Bluff, a uns 100 quilômetros a oeste daqui? Ouvi falar, mas nunca fui lá. Uma velhinha procurou a polícia e disse que teve uma visão de um garotinho caindo em um poço velho. Isso foi uns 6 ou 8 anos atrás. E sabe de uma coisa? O garoto estava lá, ainda vivo. Foi parar no noticiário nacional. Manda o pessoal do Dick procurar no Google. Red Bluff, garoto no poço. Eles vão encontrar. Mas o quê? Sustenta sua história se você não matou a garota. Não muda nada, senão vão te pegar. Você não parece fã do Dick. O policial dá de ombros. Eles são legais na maior parte do tempo. Tratam a gente como caipiras quase sempre. Mas a gente não é isso mesmo, no fim das contas? Uma força de 6 homens. Uma armadilha para pegar excesso de velocidade fora da cidade. Nós somos isso. Nosso delegado disse para aqueles 2 que eles podem usar a sala de descanso para entrevistar você. Nós a usamos para interrogatórios quando precisamos. Então tem câmera e microfone. Ele para na frente. A porta da delegacia se abre e Jalbert sai. Ele fica parado num degrau no topo, com o paletó preto de cotovelos desbotados e olha para baixo. Mais uma coisa, Sr. Coughlin. Todo mundo conhece Frank Jalbert. Ele não desiste. A patrulha rodoviária o idolatra. Acham que ele é uma lenda do caralho. E meu palpite é que ele não acredita em sonhos. Isso eu já sei, diz Danny.